Olá, mulheres amadas e queridas do Senhor Jesus. Eu gostaria nesse dia de deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. Uma palavra que nos faz a cada dia renovar a nossa fé no Senhor Jesus. Para você, mulher de fé. Nós vamos estar lendo um salmo de número 27 e o versículo de número 3, que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Essa palavra nos mostra que nós depositamos a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. E podem vir as situações difíceis, as guerras, as lutas, os dias maus, que nós manteremos a nossa fé nele. Porque o salmista aqui, ele nos ensina que independente da circunstância, independente da situação que você esteja vivendo, o nosso Deus é um Deus inabalável. O nosso Deus é um Deus que move no sobrenatural. O nosso Deus é um Deus que age em qualquer circunstância. Porque o salmista aqui estava vivendo uma situação de guerra. Não era uma situação fácil, era uma situação de guerra, de luta, de provação. E eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Deus conhece as suas guerras. O Senhor conhece as nossas guerras e Ele sabe tudo que nós estamos passando. Seja qual for a área da sua vida que você esteja enfrentando algo difícil, saiba que o Senhor está com você. Assim como o salmista declarou, ainda que uma guerra venha sobre mim, eu manterei a minha fé inabalável, porque a nossa fé, ela não depende de circunstância, a nossa fé, ela depende que nós cremos num Deus Todo-Poderoso e o que o Deus que nós confiamos, Ele move em qualquer situação. Talvez você esteja enfrentando um problema de relacionamento, um problema de dificuldade na sua casa, com seu ente querido, não importa. Porque o nosso Deus é o Deus de relacionamento. Talvez você esteja passando por momentos de finanças complicadas. O seu financeiro não está sendo suficiente para o sustento da tua casa, pois saiba que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos faz prosperar na nossa vida, não importando a circunstância do dia a dia. Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que caminha conosco, Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês. Um dia eu estava na igreja ouvindo uma pregação e um pastor, um homem de Deus, contou uma experiência que ele teve. De repente, essa experiência também vai condizer com o que você já viveu. Ele estava na casa dele e nesse tempo ele era um pastor seminarista e ele ainda não tinha o sustento ainda de salário com a igreja. Ele cuidava da igreja com muito amor, com muito carinho. E aí ele tinha também um trabalho secular. Esse trabalho lhe rendia algum dinheiro para ajudar na despesa da casa. E nesse dia ele saiu para trabalhar. E a esposa dele disse para ele: meu bem, hoje só tem feijão. E aí, no horário do almoço, eles louvaram a Deus e agradeceram por aquele prato de feijão. E ele foi, trabalhou à tarde, e quando ele voltou à noite, ele pensou: agora eu vou tomar um banho, né? E vou comer aquele feijão delicioso que a minha esposa preparou e vou agradecer ao Senhor. E ele foi, tomou o banho.
E quando ele foi sentar para louvar a Deus e agradecer pelo prato de feijão, sabe o que aconteceu? A esposa disse para ele: meu bem, não tem nem mais feijão. Agora nós não temos mais nada. Então ele sentou com a sua esposa ali naquela mesa, com aquele prato sem nem mesmo feijão, e agradeceu a Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão nesse horário do jantar. Comunhão contigo, porque Tu és o pão da vida, Tu és o alimento. Nisso tocou a campainha. Eram alguns irmãozinhos da igreja que disseram: pastor, nós estamos aqui tão envergonhados e queremos trazer algo para o Senhor, porque o Senhor nos incomodou, pastor, quando estávamos ali no mercado fazendo a nossa compra, e o Senhor falou conosco: faça uma compra bem grande e leve na casa do pastor. E já tem alguns minutos, pastor, que nós estamos dando volta no quarteirão sem ter coragem de entregar, mas o Senhor mandou entregar para o Senhor, e ali tinha compras para o mês inteiro e tinha muitas coisas a mais. E o pastor caiu de joelho e orou com os irmãos e agradeceu a Deus. Eu quero te contar essa experiência para que você viva ela, para que você coloque o nosso Deus de milagre e coloque a sua fé em prática e creia. Seja qual for a sua necessidade, seja ela financeira, de relacionamento, causa na justiça, o nosso Deus é um Deus de milagre. Como salmista, ele estava vivendo uma guerra e ele disse ainda que: estoure contra mim uma guerra, eu manterei a minha fé inabalável. Sabe por quê? Porque nós cremos no Deus vivo, todo-poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, ore comigo. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor conhece a área da minha vida que precisa de um milagre, e eu coloco agora essa área nas tuas mãos, na certeza de um milagre, e eu tomo posse da vitória agora, no nome de Jesus. E Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Creia na palavra de vitória que o nosso Deus tem para derramar na sua vida. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço.